Há histórias que nasceram da imaginação e outras que ninguém consegue explicar. Toda lenda tem um começo, toda creepypasta esconde um segredo e toda história deixa uma dúvida. E se tudo isso fosse real? Apague as luzes, aumente o volume e prepare-se para atravessar a linha entre a realidade e o desconhecido. Eu sou Joanice e este é o Joaninha Criminal, onde cada história pode ser apenas uma lenda ou um aviso. A casa me trocou. Eduardo sempre passava pelo mesmo caminho ao voltar do trabalho, mas naquela noite a chuva o obrigou a procurar um atalho. Acabou pegando uma estrada de terra que nunca havia notado antes. O GPS não funcionava, e quanto mais avançava, mais a escuridão parecia engolir os faróis do carro. De repente, o motor apagou. Eduardo desceu, praguejando, e viu que havia parado diante de uma casa antiga, enorme, cercada por árvores retorcidas. Todas as janelas estavam iluminadas por uma luz fraca e amarelada, como se houvesse uma festa lá dentro. Bateu à porta em busca de ajuda. Ela se abriu lentamente, sozinha, revelando um salão vazio, mas cheio de móveis cobertos por lençóis brancos. O cheiro era de mofo e terra úmida. Eduardo chamou, mas ninguém respondeu. Então ouviu passos no andar de cima, pesados, lentos, arrastados. Um frio percorreu sua espinha. Mesmo querendo sair, percebeu que a porta pela qual havia entrado estava agora trancada. Subiu a escada com as pernas tremendo e a cada degrau os passos se calavam, como se quem estava lá em cima soubesse exatamente onde ele estava. Ao alcançar o corredor, viu todas as portas fechadas, exceto uma, no fim, entreaberta. De dentro, viu uma respiração ofegante, como se algo esperasse por ele. Com a garganta seca, empurrou a porta. Dentro, apenas um espelho imenso ocupava a parede. Eduardo se viu refletido, mas a imagem sorria, mesmo ele estando paralisado de medo. O reflexo ergueu a mão lentamente e apagou a luz do quarto. No escuro, a respiração ofegante agora vinha atrás dele. Eduardo não conseguiu se mover. O quarto estava mergulhado na escuridão e a respiração atrás dele era tão próxima que sentiu o ar quente em sua nuca. Tremendo, virou-se de uma vez. Mas não havia ninguém, apenas o espelho refletindo sua própria silhueta. Mas algo estava errado. No reflexo, ele não estava de costas, estava de frente e continuava sorrindo. De súbito, o reflexo deu um passo à frente. Eduardo recuou, tropeçando no chão de madeira, mas a imagem no espelho avançava, como se a superfície não fosse uma barreira. O vidro começou a se rachar, estalando como gelo fino, até que uma das mãos refletidas atravessou, pingando algo escuro e espesso. Eduardo correu para fora do quarto, descendo as escadas em desespero. O som de vidro se quebrando ecoava atrás dele. Tentou abrir a porta da frente, mas estava trancada, como se nunca tivesse tido maçaneta. Ele bateu, chutou, gritou, nada. Foi então que percebeu que todas as janelas da casa estavam cobertas por madeira pregada de dentro para fora. Era impossível que tivesse visto luz ao chegar. O som de passos retornou, agora descendo lentamente a escada. Eduardo se encolheu no canto da sala, o coração disparado, tentando controlar a respiração. No entanto, não era só o barulho dos passos que ecoava. Vinham vozes também, baixas, sussurradas, como um coro repetindo seu nome. Eduardo, Eduardo, Eduardo. Ele ergueu os olhos,
No teto, várias rachaduras se abriram e por entre elas escorria aquele mesmo líquido escuro do espelho, pingando sobre os lençóis que cobriam os móveis. O pano absorvia e formava manchas que pareciam silhuetas humanas sentadas, como se alguém estivesse escondido sob cada um deles. De repente, todos os lençóis se moveram ao mesmo tempo. E Eduardo percebeu que não estava sozinho naquela casa. O coração de Eduardo parecia martelar dentro da cabeça. Os lençóis que cobriam os móveis se mexiam, inflando e contraindo, como se respirações profundas viessem debaixo deles. Lentamente, as silhuetas começaram a se erguer. Um por um, os panos escorregaram para o chão. O que estava por baixo não eram móveis, eram pessoas, ou o que um dia já tinha sido. Seus corpos estavam rígidos, com a pele pálida, os olhos fundos e a boca costurada por linhas grossas e negras. Mesmo assim, um murmúrio saía de suas gargantas, ecoando como um vento passando por seus ossos. Eduardo, você chegou tarde. Ele recuou até encostar na parede. O cheiro era insuportável. Mistura de ferro, mofo e algo podre. Tentou correr para a escada, mas o reflexo que havia saído do espelho já estava ali, bloqueando sua passagem. Ele mesmo, mas não era ele. O outro Eduardo tinha olhos totalmente negros e um sorriso que se abria até quase rasgar o rosto. Segurava na mão um pedaço de vidro quebrado, gotejando o mesmo líquido escuro que caía do teto. Você não devia ter vindo por aqui, mas agora não há saída, disse o reflexo com a voz idêntica, porém grave e arrastada. As figuras de boca costurada começaram a se aproximar, arrastando os pés pelo chão. Eduardo correu em direção a uma porta lateral, empurrou com força e, para sua surpresa, ela se abriu. Atrás não havia outro cômodo, apenas um corredor estreito, sem fim, iluminado por luzes que piscavam. A cada vez que a luz falhava, ele percebia que o corredor mudava. Ora estava cheio de retratos antigos, ora repleto de portas fechadas, ora com cruzes e símbolos riscados nas paredes. Os sussurros o seguiam, os passos também. E a cada vez que olhava para trás, o reflexo estava mais perto. O corredor parecia não ter fim. Eduardo corria, mas sempre chegava ao mesmo ponto. Uma porta de madeira escura, marcada por arranhões profundos, sem alternativas, abriu. Do outro lado, encontrou uma sala circular, iluminada apenas por velas gastas que derretiam lentamente sob crânios usados como castiçais. No centro havia um grande espelho oval, rachado, apoiado contra a parede, mas não refletia nada. Era apenas uma superfície negra e opaca, como água parada. De repente, uma das figuras de boca costurada entrou na sala, mas dessa vez não avançou. Ficou de joelhos, como se estivesse reverenciando algo. Eduardo ouviu novamente a voz grave vindo do espelho. Eu fui o primeiro a morar nesta casa. A superfície escura começou a se agitar, mostrando imagens distorcidas. Um homem de terno antigo, sentado em uma poltrona, escrevendo em um diário. Aos poucos, sua face se transformava. Os olhos escureciam, a pele murchava e a boca se rasgava em um sorriso impossível. Construí estas paredes com minhas próprias mãos para aprisionar o que me seguia, mas descobri tarde demais
que a casa não prende monstros, ela os multiplica. Eduardo reconheceu o rosto do homem, era o mesmo que havia visto no reflexo. Desde então, todos que entram aqui deixam um pedaço de si e ganham um reflexo que nunca mais os abandona. Nesse momento, Eduardo sentiu algo gelado tocar seu ombro. Virou-se e viu seu reflexo novamente, sorrindo, segurando o vidro ensanguentado. Mas dessa vez, percebeu que não era apenas perseguição, era substituição. O reflexo sussurrou quase com ternura: eu sou você, e você é só mais um convidado. As figuras de boca costurada começaram a cantar em murmúrios e o espelho negro brilhou como se pedisse um sacrifício. O toque gelado no ombro quase paralisou Eduardo, mas o instinto falou mais alto. Ele girou o corpo e empurrou o reflexo com toda a força contra o espelho negro. O vidro rachou com um estrondo, espalhando estilhaços pelo chão. O reflexo caiu, mas ao invés de se ferir, se desfez em fumaça escura, que se espalhou pelo ar como se respirasse. Eduardo aproveitou o momento e correu em direção à porta, mas atrás de si ouviu as figuras de boca costurada soltarem um grito abafado, como se o ar escapasse de dentro delas. As velas apagaram de uma só vez. No escuro, Eduardo tateou as paredes até encontrar outra saída, uma escada estreita em espiral, descendo fundo. O ar ficou mais pesado a cada passo, cheirando a ferrugem e podridão. Ele sabia que estava indo para o coração da casa, mas não havia escolha. Ao chegar ao fim, encontrou uma porta de ferro, enferrujada, quase impossível de abrir. Com esforço, conseguiu empurrá-la. Do outro lado, uma sala úmida, cheia de marcas de unhas nas paredes, como se muitas pessoas tivessem tentado sair dali. No centro, havia um diário aberto sobre uma mesa coberta de poeira. Eduardo o folheou às pressas, lendo trechos escritos em caligrafia tremida. A casa se alimenta de nós. Cada reflexo roubado fortalece sua essência. Só há uma saída: oferecer ao espelho algo que ele nunca possa refletir. De repente, ouviu passos pesados descendo a escada atrás de si. O reflexo estava voltando, mais sólido, mais real, como se fosse o verdadeiro Eduardo. Com as mãos tremendo, ele agarrou um dos estilhaços do espelho que havia trazido preso ao casaco e se posicionou. Se a casa queria um sacrifício, ele teria que decidir rápido: entregar sua própria vida ou destruir aquilo que era sua sombra viva. A respiração dele acelerava. A fumaça escura já invadia a sala. O reflexo estendeu a mão sorrindo. Não lute. Você já é meu. Eduardo segurava o estilhaço de vidro com tanta força que sua mão sangrava. A fumaça escura se espalhava pelo chão, subindo até os joelhos, queimando a pele como gelo. O reflexo avançava devagar, confiante, como um predador se aproximando da presa, já exausta. Ele ergueu o vidro, pronto para atacar, mas por um instante viu o próprio rosto no reflexo, cansado, desesperado, os olhos cheios de lágrimas. Era como se estivesse olhando para um espelho verdadeiro, não para uma entidade. Eu sou você, sussurrou a voz, ecoando dentro de sua mente. E você sempre foi eu. O estilhaço caiu de sua mão. Antes que pudesse reagir, o reflexo o agarrou pelo rosto e o puxou para dentro da escuridão. Eduardo tentou gritar, mas o som se perdeu, engolido pelo vazio. Dentro do espelho,
Sentiu-se afundar em algo espesso e gelado, como se estivesse sendo sepultado vivo em água negra. Os sussurros ao redor se transformaram em gargalhadas abafadas. A última coisa que viu foi sua própria imagem sorrindo de pé, livre do outro lado, enquanto ele se afogava na superfície escura. Quando a casa voltou ao silêncio, o reflexo caminhou até a porta de ferro e a abriu sem esforço. Agora, Eduardo era mais um dos convidados, preso na escuridão, sua boca costurada como os outros. E a casa, satisfeita, aguardava o próximo viajante perdido pela estrada. E assim termina a história de Eduardo. Ou talvez não. Porque se a lenda dessa casa foi verdadeira, o homem que saiu por aquela porta não era mais Eduardo. Era apenas seu reflexo usando seu rosto. E a casa continua lá, escondida no fim de uma estrada que ninguém se lembra de ter visto antes, esperando o próximo viajante perdido. 3 meses haviam se passado desde o desaparecimento de Eduardo. A polícia encontrou seu carro abandonado em uma estrada de terra, mas nenhuma casa foi localizada nas redondezas. O caso acabou sendo tratado como desaparecimento sem explicação. Mas algo voltou. Numa noite chuvosa, um homem apareceu caminhando pela rodovia. Estava descalço, coberto de lama e sem qualquer documento. Era Eduardo. Fisicamente, parecia o mesmo. Tinha as mesmas cicatrizes, a mesma voz e as mesmas lembranças. Pelo menos era o que dizia. Sua família o recebeu com lágrimas e alívio. Porém, logo começaram os problemas. Todas as noites, Eduardo acordava exatamente às 3h33 da manhã. Sentava-se na cama e ficava olhando para o espelho do quarto, sem piscar, sem se mover. Sua esposa, Carolina, tentou conversar com ele várias vezes. Eduardo, o que você está olhando? Ele respondia sempre da mesma forma. Eles estão tentando sair. Na manhã seguinte, não se lembrava de nada, mas os espelhos da casa começaram a apresentar rachaduras inexplicáveis. Primeiro o do banheiro, depois o da sala, depois o do corredor. E em cada rachadura surgiu uma mancha negra, semelhante àquela que existia na velha casa. Algo tinha voltado com ele e não estava sozinho. Carolina começou a notar pequenos detalhes. Eduardo não pescava com frequência, seu sorriso parecia forçado e, às vezes, sua sombra se movia alguns segundos depois dele. Numa madrugada, acordou com um barulho vindo da cozinha. Desceu as escadas lentamente. Encontrou Eduardo parado diante da janela, imóvel. A chuva escorria pelo vidro. Então, Carolina percebeu algo impossível. O reflexo de Eduardo na janela estava olhando para ela, mas Eduardo continuava de costas. O reflexo sorriu. Ela gritou. A imagem desapareceu imediatamente. Quando Eduardo se virou, seus olhos pareciam completamente normais. O que aconteceu? Carolina não respondeu. Pela primeira vez, teve certeza. Aquele homem não era o seu marido. Decidida a descobrir a verdade, Carolina voltou à estrada onde o carro havia sido encontrado. Depois de horas procurando, encontrou algo enterrado na lama. Um velho diário. As páginas estavam úmidas e parcialmente destruídas, mas alguns trechos podiam ser lidos. A casa não prende pessoas, ela prende almas. Os corpos retornam ao mundo, mas quem volta nunca é o verdadeiro dono deles. Carolina sentiu o sangue gelar. Mais diante havia outro trecho. Quando o reflexo assume completamente o corpo, a porta é aberta e os convidados podem atravessar. Ao terminar a leitura, ouviu passos atrás dela, virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas uma velha placa enferrujada
Nela estava escrito: Retorno dos moradores a 2 quilômetros. E uma seta apontava para dentro da floresta. Naquela mesma noite, todas as luzes da cidade piscaram. Os moradores relataram algo estranho. Pessoas paradas diante de espelhos, falando sozinhas, sorrindo para seus reflexos, como se estivessem conversando com alguém do outro lado. Enquanto isso, Eduardo permanecia sentado em frente ao espelho do quarto, sem se mover, sem respirar. Então, algo aconteceu. O vidro começou a ondular, como água. Uma mão surgiu lentamente da superfície, depois outra, depois dezenas. Braços pálidos começaram a atravessar o espelho, as mesmas figuras de boca costurada que habitavam a casa. Os convidados estavam chegando. Na manhã seguinte, pessoas começaram a desaparecer. Outras voltavam diferentes, sorridentes, silenciosas, sem emoção. A cidade inteira parecia contaminada. Os espelhos não refletiam mais a realidade. Mostravam corredores, salas escuras, portas antigas e, às vezes, a própria casa no fim da estrada. Era como se ela estivesse se espalhando, crescendo através dos reflexos, transformando cada espelho em uma nova entrada. Carolina percebeu que precisava agir, mas para salvar Eduardo, teria que entrar onde ninguém jamais havia conseguido escapar, o mundo atrás dos espelhos. Naquela noite, Carolina ficou diante do espelho da sala. Segurava o diário nas mãos. A superfície começou a escurecer. Aos poucos, a imagem da velha casa apareceu. As janelas estavam iluminadas, como se alguém estivesse esperando. Então, uma figura surgiu na porta. Era Eduardo. Mas não o Eduardo que havia voltado. Era o verdadeiro, pálido, enfraquecido, com a boca costurada e lágrimas escorrendo dos olhos. Ele ergueu lentamente a mão, pedindo ajuda. Antes que Carolina pudesse reagir, outra figura apareceu atrás dele, o reflexo, sorrindo, observando, esperando. Então a porta da casa se abriu e uma voz ecoou pelo espelho: Entre, se tiver coragem. Carolina encarava o espelho da sala. Do outro lado, a velha casa permanecia iluminada. O verdadeiro Eduardo estava parado na porta, com a boca costurada e os olhos cheios de desespero. Sem pensar duas vezes, Carolina tocou a superfície escura. Ela atravessou, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Quando abriu os olhos, estava novamente diante da casa no fim da estrada. Mas algo era diferente. O céu não existia. Acima dela havia apenas escuridão. Milhares de portas flutuavam no vazio, e atrás de cada uma delas ecoavam gritos. A casa havia crescido. Agora parecia um mundo inteiro. Ao entrar, Carolina encontrou corredores intermináveis. Nas paredes haviam espelhos, centenas deles. Dentro de cada espelho existia uma pessoa presa, homens, mulheres, crianças, todas observando em silêncio, todos esperando. Então ela encontrou Eduardo, o verdadeiro, preso atrás de um vidro negro. Seu rosto estava envelhecido, como se décadas tivessem passado naquele lugar. Você não devia ter vindo. Eu vim te buscar. Eduardo abaixou a cabeça. Não há saída. Nesse momento, uma voz ecoou pela casa. A mesma voz que havia guiado tudo desde o começo. Existe uma saída, mas apenas uma. A voz conduziu Carolina até o centro da construção. Ali havia uma gigantesca sala circular. No meio dela existia o primeiro espelho, muito maior que todos os outros. Sua moldura era feita de raízes negras. Atrás do vidro, uma criatura observava,
Não possuía rosto, não possuía forma, mudava constantemente. Era como se fosse feita de milhares de reflexos misturados. A entidade sorriu. Eu sou o primeiro morador. Você criou tudo isso? Não. Eu apenas fui o primeiro a olhar. A criatura revelou a verdade. Séculos atrás, aquele espelho havia surgido naquela floresta. Qualquer pessoa que olhasse profundamente para ele via seus medos, arrependimentos e desejos. E com o tempo, o reflexo aprendia, crescia, até substituir o original. A casa nasceu depois, criada para alimentar a entidade. Carolina percebeu algo. Todos os espelhos da casa estavam ligados ao primeiro, como raízes ligadas a uma árvore. Se o primeiro espelho fosse destruído, tudo terminaria. Mas havia um preço. Alguém deveria permanecer preso do outro lado para sempre. A entidade sorriu. Escolha: seu marido ou milhares de vidas? Eduardo olhou para Carolina. Pela primeira vez desde seu desaparecimento, sorriu de verdade. Você sabe o que precisa fazer. Ela começou a chorar. Não! Acabe com isso! Agora! A entidade avançou. Os corredores começaram a tremer. Os espelhos rachavam. As almas presas gritavam. Carolina encontrou um machado enferrujado encostado na parede. Correu. A criatura tentou impedi-la. Reflexos surgiam de todos os lados, mas ela continuou. Quando alcançou o primeiro espelho, ergueu o machado. A entidade gritou pela primeira vez. Um som tão horrível que parecia rasgar o próprio mundo. E então ela golpeou. Uma vez, duas, três, o espelho explodiu. Milhões de rachaduras percorreram a casa inteira. O teto desabou. Os corredores desapareceram. As portas começaram a cair no vazio. A entidade foi consumida pela própria escuridão e os reflexos começaram a desaparecer. Carolina acordou na floresta. Era manhã. A velha estrada estava diante dela. Não havia casa, não havia espelhos, não havia sinal de qualquer construção. Apenas árvores, silêncio e um velho machado enferrujado ao seu lado. Meses depois, os desaparecimentos cessaram. Os espelhos voltaram ao normal. A cidade seguiu em frente, mas Eduardo nunca retornou. Seu corpo jamais foi encontrado. Seu nome tornou-se apenas uma lembrança. Anos depois, Carolina já estava idosa. Numa tarde tranquila, passou diante de um pequeno espelho antigo, herdado de sua avó. Por hábito, olhou rapidamente para ele. Seu reflexo sorriu, mas Carolina não. Ela fechou os olhos, respirou fundo e sorriu também, porque reconheceu aquele sorriso. Era Eduardo, livre pela primeira vez. Quando abriu os olhos novamente, o reflexo estava normal. E nunca mais aconteceu nada. A casa, no fim da estrada, desapareceu para sempre. E seus últimos moradores finalmente encontraram paz. E chegamos ao final de mais uma história. Mas lembre-se, lendas nunca morrem. Elas apenas esperam a próxima pessoa para contá-las. Se você gostou, siga o Joaninha Criminal no YouTube e no Spotify para não perder os próximos mistérios, lendas urbanas e creepypastas. Deixe nos comentários qual história você quer ouvir aqui. Até a próxima e cuidado com o que pode estar observando você quando as luzes se apagarem.